E a submissão? Essa é a parte do meu testemunho que eu quero contar sobre a submissão. Moça, mulher, se você não tem essa ideia de submissão, que você acha que você vai ser pau-mandado do marido, entendeu? Ou algo do tipo, esse assunto não é pra você, então eu peço que você saia do vídeo. O meu testemunho é realmente sobre isso. Eu sempre fui uma pessoa, uma mulher, uma moça empoderadíssima, sabe? Eu não preciso de homem pra nada, nunca vou precisar de nada, nunca vou precisar de macho pra nada. E aí é como a nossa própria natureza, ela mesma nos impede de avançar. Porque a mulher não foi feita pra dar conta de tudo, dar conta do recado. Não que ela não pode ajudar em casa, isso aí é uma outra questão que nós vamos falar isso mais pra frente. Porém, eu tô contando na parte que se a gente não tem o coração entregue pra ser uma esposa sábia, na verdade a gente nós não podemos avançar para poder fazer uma outra pessoa feliz. Porque lembra que eu falei que você não vai casar para ser feliz. Você casa para fazer o outro feliz. Essa é a realidade. Se você também está com esse pensamento de encontrar o príncipe encantado ou a sua princesa e achar que tudo vai ser mil maravilhas, pode ir parando por aqui, não é isso. Você casa, você tem que ter a maturidade para saber que vocês estão vivendo uma vida a dois. Vocês vão viver uma vida a dois. Deus prepara o melhor para você. Mas você tem que cuidar dele. Você tem que cuidar. Aí Deus te dá a responsabilidade na sua mão para você cuidar dessa pessoa. Que ela tem que ser feliz do teu lado. Entendeu? Então Deus foi trabalhando isso em mim. Eu não tinha isso. Eu era uma pessoa super empoderadíssima. Eu dou conta de tudo. Eu sou fala e eu que faço. Batia no peito. Não seja essa pessoa. Eu falo pra você. Não vai dar certo. Não vai dar certo. A partir do momento que eu mudei toda a minha mentalidade, Deus foi abrindo meus caminhos. E aí eu fui escrever a carta. Eu escrevi uma carta para Deus e coloquei as características que eu queria dele. Aí eu coloquei as características, mas porém eu colocava as características físicas. Mas não é a questão. Não faz sentido você colocar o físico, porque o físico ele vai embora, ele se esvai, né? A beleza é vaidade, tudo passa, daqui uns anos, os dois já estão velhinhos. Não faz sentido. Apesar que eu tinha um gosto, né? A gente tem um biotipo de pessoa, óbvio, Deus vai te respeitar, fique em paz. Fique em paz. Eu conheço pessoas que ela fez a lista e Deus deu as características físicas. Se isso aconteceu com você, conta aqui pra gente. Eu conheci uma mulher e um homem que a pessoa ela fez a carta e escreveu as características e Deus deu tudo. Tanto características físicas quanto na parte intelectual, tudo. Ele fez tudo. Falei, amém. Só que eu peguei, fiz as características físicas e eu joguei fora, rasguei. Eu falei, não, eu quero fazer eu quero escrever algo que eu vá me sentir da forma quando eu estiver lá. E foi isso que eu fiz. E Deus realizou. Eu pedi um homem, né, para Deus, que fosse mais crente que eu, sabe? E graças a Deus ele é mais crente que eu. E eu só não pedi para Deus que ele fosse, porque Deus ele tem os seus planos, né? Ele trabalha da forma que ele quer. E ele tem o ministério de pastor. E eu não pedi para ser pastora. Entendeu? Mas aprove Deus a estar nessa batalha aí, né? Como se diz? Essa função que não é fácil. Porém, eu estou aprendendo a cada dia, né? A lidar com pessoas, a lidar com o ministério, a trabalhar com pessoas, com muitas pessoas, ser líder, né? Isso aí envolve muita coisa, isso aí envolve maturidade. Por isso que Deus, ele me forjou
um tempo sozinha, sabe? Eu tive que caminhar um bom tempo sozinha para alcançar. Então, eu casei depois dos 40, ainda não sou mãe, mas eu creio que Deus, Ele vai preparar. Eu creio, eu não tenho essa de, idade. Se eu sou fértil, Deus prepara, Deus coloca uma criança em nossas vidas, eu tenho a mais absoluta certeza. E quem faz a obra é o Senhor e Ele faz a obra completa, né? A gente conhece o nosso Deus como Deus de obras completas. Então, você homem, você mulher, você menino, menina, adolescente, fique em paz. Não fica preocupado com amanhã, não fica preocupado porque, as coisas não estão acontecendo. Faz a carta. Escreve a carta para Deus. Guarda ela, esquece. Vai estudar, vai trabalhar, vai se formar, vai viver sua vida. Eu quando chegou numa parte que eu fui fazer terapia, eu não tenho vergonha de falar, eu fui fazer terapia, fui atrás dos meus cursos, para me amadurecer, para me evoluir, fui empreender, então assim, fui cuidar da minha vida. Enquanto eu estava fazendo o meu, Deus estava trabalhando na parte dele. E é isso. Quando você faz o visível e Deus trabalha no invisível. Amém? E conforme eu for passando os tempos, eu vou contando mais algumas experiências que aconteceram e continuam acontecendo aqui na nossa vida, na nossa casa. E aí é só que eu quero falar aqui que se você tem mais de 30, mais de 40, não conseguiu ainda estabelecer na vida, não se preocupa. A tua hora está chegando, pode ter certeza. Você fazendo a sua parte, Deus faz a dele. Amém?